Como a leitura, o hábito da leitura, pode te enriquecer. Tem relação isso? Fica aqui comigo nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como você pode enriquecer com um simples hábito de leitura. Olá pessoal, meu nome é Bruno Nakabashi. Aqui nesse canal eu tenho o único objetivo de apresentar dicas para vocês, apresentar as minhas vivências, tudo que eu já fiz, tudo que eu errei, tudo que eu acertei, de forma que você possa ter uma vida mais simples, ter uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais longeva, tá bom? Então, se você quiser se inscrever, vou ficar imensamente grato por isso. Se você já confia em mim, pode deixar um curtir agora, senão você vai esquecer. Mas agora, se você quiser deixar um curtir no final do vídeo, se você achar que esse conteúdo foi válido, aí você deixa um curtir no final, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, então, novamente, antes de eu introduzir o tema para vocês, vou falar a minha experiência. Eu sempre gostei bastante de ler, tá? Porém, eu não gostava de ler esses livros, esses tipos de livros que estão aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu era um cara que sempre gostei de ler, mas eu sempre gostei de ler livros técnicos, tá? Como assim livros técnicos? Por exemplo, eu sou formado em Engenharia Industrial Química, então eu gostava muito de química e lia livros relacionados. Fiz também biomedicina, então eu sou apaixonado por bioquímica. Amo fisiologia, então eu sempre estudo essas partes técnicas, né? Então isso para mim me enriquecia, me enriquece. Isso para mim livros técnicos, para mim deixa a gente mais aprofundado no nosso tema do nosso trabalho. Isso é extremamente válido, isso é extremamente essencial. Na minha cabeça, pessoas que liam livros, por exemplo, de histórias, contos, poemas, para mim eram, olha, desculpem, mas vocês que gostam, porque hoje eu sou uma pessoa que gosta, mas na minha cabeça antes, para mim, isso tudo era uma perda de tempo, tá? Ficar lendo poema, ficar lendo livros de histórias, livros de não sei o quê, para mim isso era uma baita perda de tempo. Por quê? Eu falava assim, se eu quero um poema, eu vou ouvir uma música. Se eu quero, por exemplo, aqui eu tenho Frankenstein, se eu quero ver sobre esse livro, eu vou e assisto um filme, assisto uma série, né? Tem, por exemplo, nesse livro aqui, por exemplo, no Conto do Grotesco e do Arabesco, do Edgar Allan Poe, tem um conto que eu vou citar para vocês aqui, que tem série na televisão, né? Tem série na Netflix. Então, era muito mais fácil você ir lá, ligar na televisão. Em vez de você ler um livro que você vai demorar aí, um mês para ler, você assiste um filme de uma hora e pouco, 2 horas, acabou. Então, para mim é muito mais rápido, para mim eu não perdia tempo, eu economizava tempo fazendo isso. Porém, eu estava extremamente, profundamente enganado. Muito enganado, demais, demais. Eu vou explicar para vocês por que eu estava enganado e vou explicar para vocês de onde que eu tirei que isso pode enriquecer você. Não pode, isso vai enriquecer você, tá bom? Por que eu estava errado? É simplesmente eu comecei a ler. Eu falei assim, eu critico tanto pessoas que fazem isso, por exemplo, a minha esposa, só lê livros assim, né? Livros de histórias, contos e tudo mais. E eu falei, eu preciso começar a ler para criticar. É muito fácil criticar sem ter lido, né? Então, a partir do momento que eu coloquei isso na cabeça, eu falei, não, eu vou começar a ler os livros mais clássicos, né? Então, livros clássicos que já têm anos, centenas de anos. Por exemplo, aqui tem o Don Quixote. Eu fiz um vídeo já especialmente sobre o livro Don Quixote. Vou deixar aqui em cima para vocês. Tudo que eu aprendi. Esse livro foi escrito em 1600 e alguma coisinha. E até hoje, em 2024 e para frente ainda, a gente vai poder usar ensinamentos que foram citados nesse livro atualmente, tá? De forma muito atual. Então, clica no vídeo aqui que você vai entender do que eu estou falando. Comecei a partir para os livros clássicos, tá? Eu trouxe alguns exemplos de livros clássicos. E eu vou tentar fazer você entender por que é tão importante essa leitura e não simplesmente só os livros técnicos. Eu vou citar um livro aqui, esse aqui, ó. O livro é do Edgar Allan Poe, Contos do Grotesco e do Arabesco. Eu vou ler só um trechinho deles para vocês aqui. Eu vou ler um trecho de um
de uma série que tem na Netflix deste conto aqui. E a série é simplesmente você ir lá e assistir a série, né? Para mim era muito simples fazer isso, era o que eu fazia. Vou ler só um trechinho aqui, você vai entender na prática o que eu estou falando. Ó. O cômodo no qual me encontrava era muito grande e extensivamente imponente. As janelas eram longas, estreitas e pontiagudas, a uma distância tão vasta do chão de carvalho negro que era totalmente inacessível por de dentro. Débeis clarões de luz escarlate abriam caminho pelos painéis treliçados e serviam para tornar suficientemente distintos os objetos mais proeminentes por lá. O olho, no entanto, lutava em vão para alcançar os ângulos mais remotos do aposento, ou os recessos do teto talhado e abaulado. Cortinas escuras pendiam das paredes. A mobília era no todo profusa, sem conforto, antiga e rota. Muitos livros e instrumentos musicais estavam espalhados por tudo, mas falhavam em dar qualquer vitalidade à cena. Eu sentia que respirava uma atmosfera de pesar. Um ar de melancolia austera, profunda e irremissível pairava e permeava tudo. Pessoal, vocês conseguiram entender a profundidade disso aqui? Eu li um parágrafo. Esse pequeno parágrafo que eu li aqui para vocês, o conto do Edgar Allan Poe chama A Queda da Casa de Usher. Assista a série da Netflix e leia o livro. Um pequeno parágrafo que eu li, vocês viram a profundidade que tinha? O que acontece quando você assiste um vídeo ou quando você assiste um filme? Ou quando você assiste uma série? As imagens já vêm prontas na nossa visão e já chegam prontas no nosso cérebro. A gente simplesmente recebe. Vocês viram esse trecho que eu li? Você começa a enxergar como ele. Você começa a imaginar tudo o que está se passando simplesmente naquele cômodo. Vocês viram cada detalhe. Você consegue sentir até o cheiro do ambiente que ele estava. Um ambiente repleto de melancolia, um ambiente pesado. Você sente isso. Agora você simplesmente sentar e assistir, as imagens chegam prontas para você no seu cérebro só. Você não tem esforço algum, você não tem a sua criatividade para você montar todo esse ambiente igual o autor estava falando. Você lendo, você consegue moldar tudo isso na sua cabeça, você consegue aprofundar os seus sentimentos e você consegue montar tudo isso, todo esse cenário no seu cérebro. Vocês estão entendendo o quão isso é importante para a sua criatividade? O quão criativo é uma simples leitura de um livro que vai influenciar você na sua vida? Isso é extremamente importante. Por isso que eu optei para os livros clássicos, que são livros assim, por serem clássicos, estão há anos, alguns centenas de anos já famosos, né? Sendo divulgados, até caem em vestibulares de tão importante que são, né? Então, eu vou citar para vocês aqui algumas dicas, né? Explicando por que eu acredito muito que uma boa leitura, um bom hábito de leitura para você, de uns livros bons, né? Pode ajudar você. Então, fica comigo aqui. Motivo número 1 é isso que eu acabei de citar. Você vai se tornar uma pessoa mais criativa. Você tem uma ideia do quão importante é uma pessoa criativa? Quanto mais você melhorasse a sua criatividade, quanto mais você aprimorasse a sua criatividade, você tem ideia de quão isso é importante, por exemplo, para procurar um emprego? Me fala uma empresa que não dá valor em uma pessoa criativa. Todas as empresas procuram profissionais criativos. E quando eu falo aqui, igual eu acabei de citar, o Edgar Allan Poe, isso aqui deixa você uma pessoa mais criativa para absolutamente tudo. Você vai ter mais poder de criatividade para quando você for fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, para quando você for fazer uma redação para um vestibular. Você vai ter um repertório maior para quando você for conversar com outras pessoas, melhorar o seu círculo social. Quer um exemplo? Se você trabalha com redes sociais, assim como eu, você vai começar a escrever textos melhores, uns textos mais criativos, não simplesmente deixar a inteligência artificial ir lá e fazer tudo isso para você. Eu não sou contra a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosíssima para
junto com a sua criatividade, formar um combo perfeito para você elaborar uns textos extremamente chamativos, interessantes. E se você tem uma rede social, você vai ter umas legendas com melhor qualidade, concorda? Com isso, você se tornando um profissional que você tem o seu cartão de visita, que é a sua rede social, por exemplo, toda escrita com legendas rebuscadas, com legendas sofisticadas, criativas, vai chamar a atenção de clientes e vai te dar mais poder de venda com isso. Concorda comigo? Com o hábito da leitura também, você vai ampliar o seu vocabulário. Isso é extremamente importante. Você vai começar a usar palavras mais sofisticadas. As pessoas que estão lendo as suas legendas, lendo os seus textos, conversando com você pessoalmente, conversando com você pelo WhatsApp, por exemplo, né, pelas redes sociais, vai saber que você é uma pessoa mais culta, uma pessoa mais séria, vai passar um ar de intelectualidade. Isso é muito importante. Quando você vai contratar um profissional, se o profissional falar de qualquer forma, com erros gramaticais, erros ortográficos, isso não passa credibilidade alguma. E é muito diferente isso, porque quando você usa inteligência artificial para montar os seus textos prontos, é diferente quando você está falando pessoalmente, improvisando com a pessoa. Você tendo o seu vocabulário mais ampliado, você vai se tornar uma pessoa mais sucinta nos seus argumentos, mas com palavras mais rebuscadas, com frases mais diretas. E com isso você não vai se tornar uma pessoa prolixa, que precisa de um monte de frases enormes para poder explicar algumas coisas que você pode resumir. Para isso você precisa de um vocabulário amplo para poder ser mais sucinto e menos prolixo, tá bom? E terceiro argumento, pessoal, você tendo o hábito de leitura, você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Você quer poder maior do que esse? Você quer um motivo maior de ter um vocabulário ampliado, de ser uma pessoa criativa, de ter histórias para falar, para compartilhar? Você vai ser uma pessoa mais empática. Fala para mim, que vendedor não precisa de todos esses argumentos que eu estou dizendo aqui para você? Se tornando uma pessoa mais interessante, você vende mais. E não só vendas de produtos materiais. Estou dizendo de você vender sua imagem também. Quando você está nas redes sociais, você precisa vender sua imagem. A pessoa não te conhece. Como que ela vai ter essa empatia por você? Se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que fala bem, se você é uma pessoa que tem vocabulários, essa pessoa já vai sentir uma afinidade por você, essa pessoa já vai sentir segurança em te seguir, em contratar os seus serviços, em comprar o que você está vendendo, não simplesmente coisas materiais, mas se você, por exemplo, é um professor, dá aula particular, se você dá consultorias, entende? Então, tudo isso faz parte de uma rotina de leitura, tudo isso faz parte de um hábito. Então, você tem que criar esse hábito, tá? Para isso, como que a gente cria esse hábito? Não é nada difícil, pessoal. Eu vou falar algumas dicas aqui para vocês, para que vocês possam incluir esse hábito da leitura na vida de vocês. É super simples, tá bom? Então, o que você vai fazer? Se você não tem hábito nenhum de leitura, você não lê, não gosta, enfim, vai começar agora, comece pelos livros que te chamarem a atenção mesmo. Vai lá na livraria, veja os títulos, às vezes uns títulos mais conhecidos, por exemplo, Harry Potter, não sei, os livros mais conhecidos que você olha, você vai dar uma lidinha ali nele e achar que vai te interessar. Comece por esse. Comece por aquele que o seu coração mandar. Você vai sentir afinidade por algum. Pode ser de livros motivacionais também, qualquer um. Só compre o livro e leve para sua casa, tá? Depois, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma rotina. Você vai precisar de disciplina. Por quê? É uma coisa que você vai ter que fazer todos os dias. Não adianta você começar a ler hoje, amanhã não, depois não, aí depois sim. Você vai perder o fio da meada. Você vai perder a rotina da leitura. Então, eu preciso que você tenha esse hábito da leitura. Qual é o melhor horário? Eu vou falar por mim, tá? Eu tenho alguns horários que eu paro simplesmente para ler. Então eu não fico fazendo nada, eu não estou lendo e almoçando, por exemplo, eu não estou lendo e ouvindo música. Quando eu leio, eu leio. O que eu gosto de fazer? Eu coloco a leitura
a primeira atividade do meu dia. Então eu venho exatamente aqui nessa mesa, aqui é o meu escritório, logo cedo, minha mente já está bem tranquila, já tomei meu café, já tomei meu banho, então eu tô com a mente super aberta, ela tá super disponível para ideias novas. Então eu sento aqui e pego o livro que eu estou lendo e começo a ler. Estipula um horário, que horas? De tal hora a tal hora, ou um capítulo por dia, você vai tendo a sua rotina e você mesmo vai criando isso, tá bom? Mas o mais importante de tudo é fazer isso todos os dias, tá bom? Agora, uma dica, Bruna, eu não sei por onde começar, qual livro? Você pode sugerir algum? Pessoal, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de ser pego de surpresa. Por quê? Se eu ficar naquela minha zona de conforto, e eu odeio zona de conforto não traz crescimento para absolutamente ninguém, tá? Então, como eu odeio zona de conforto, o que eu fiz? Ao invés de eu ir numa livraria e comprar um livro que eu gosto, eu ainda faço isso, tá? Eu ainda vou à livraria, compro algum livro que eu me sinta interessado, mas eu preferi assinar um clube de literatura, tá? Dessa forma, chega alguns livros para mim que eu não compraria se eu tivesse escolhendo. Mas chega, como chega e eu já paguei, eu tenho que ler. E é aí que eu sou surpreendido. Falei, se eu não tivesse comprado esse livro, se eu não tivesse lido esse livro, eu ia estar extremamente arrependido. Tá? Para vocês terem uma ideia aí, ó. O livro que eu citei no começo da nossa conversa aqui foi do Edgar Allan Poe, Contos Grotescos e do Arabesco. Esses são todos livros clássicos, tá, pessoal? Então, esse é o que eu estou lendo agora, a história de Frankenstein. George Orwell, 1984, também já li. Todos eu já li, tá, pessoal? E também, se quiser começar aqui, ó, esse é um pouquinho grandinho, tá? Tem 1000 páginas. Don Quixote de la Mancha, um clássico. Para mim foi o melhor livro que eu já li até agora. É esse aqui, tá bom? Pessoal, e também não esquecer dos livros técnicos, tá? Então, se você tem o seu trabalho, né, a sua profissão, livros técnicos são extremamente importantes para que você esteja sempre atualizado e aprofundado no tema, no seu nicho ali específico, tá bom? Então, não esquecer os livros técnicos. Como que eu faço? Todas as manhãs eu leio os livros clássicos, que eu gosto da literatura clássica, eu leio os livros clássicos, e na parte da tarde eu leio os livros técnicos. E aos finais de semana também, sábado e domingo, eu leio os livros técnicos, tá? Me siga no Instagram todos os dias para vocês verem que eu leio mesmo. Eu já faço isso há muito tempo, eu posto uma página do livro que eu tô lendo, todos os dias. Então isso é um hábito que eu criei já há um bom tempo e eu não quebro esse hábito por nada. Quando nós vamos viajar, eu também continuo com esse hábito, então é um hábito, não importa o que aconteça, você vai fazer, querendo ou não, tá bom? Pessoal, então, tudo isso são cartas na manga, tudo isso é um repertório que você vai construir e você vai se tornar uma pessoa mais interessante. Então, uma pessoa interessante, você consegue várias coisas. Você consegue um cargo novo, você consegue um emprego novo, você consegue um relacionamento novo, você vai se relacionar com pessoas que no seu ambiente de trabalho, pessoas que lá na frente vão poder te dar um cargo novo, enfim, você vai aproveitar conhecimentos dessa pessoa, você vai se relacionar melhor com outras pessoas. Então isso é grandiosíssimo. Espero que você tenha entendido o que eu quis passar para você, o quão importante é ter esse repertório todo para se tornar uma pessoa mais interessante com a literatura, tá bom? Um grande beijo para você e agora, se você gostou, fez sentido para você esse conteúdo, deixe seu curtir aqui, vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo, tchau!